Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui com mais um dia de Catecismo da Igreja Católica. E hoje eu trouxe um tema que eu destrinchei e achei interessante trazer à tona para vir falar um pouco com vocês. O tema é a dignidade humana, a dignidade da pessoa humana, certo? E é o parágrafo 1700 do Catecismo da Igreja Católica. Então, nesses vídeos, a gente traz aqui a posição da igreja com relação a determinados temas e o meu parecer daquilo que eu li, certo? Então, 1700, nós temos aqui, vamos ler? Tem até o 1706 aqui, não vamos ver se der tempo a gente ler também. A dignidade da pessoa humana se fundamenta em sua criação, a imagem e semelhança de Deus. Artigo 1. Realiza-se em sua vocação das bem-aventuranças divinas. Artigo 2. Cabe a ser humano e livre iniciativa de sua realização. Artigo 3. Por isso, atos deliberados. Artigo 4. A pessoa humana se conforma ou não ao bem prometido por Deus, é atestado por sua consciência moral. Artigo 5. As pessoas humanas se edificam e crescem interiormente. Fazem de toda a sua vida sensível e espiritual matéria de crescimento. Artigo 6. Com a ajuda da graça, crescem na virtude. Artigo 7. Evitam o pecado e, se tiverem cometido, voltam como filho pródigo, para a misericórdia do nosso Pai dos céus. Chegam assim à perfeição da caridade. Irmãos, esse parágrafo eu até fechei, devia ter deixado aberto, né? Porque às vezes a gente precisa falar novamente, ele está por aqui. Vamos abrir novamente e deixá-lo. Ele está aqui na mão já. Então, falando um pouco da dignidade da pessoa humana. E aqui é bem claro que a igreja coloca. A grande dignidade que nós temos é sermos imagem e semelhança de Deus. Certo? Isso é o fundamento. Não é? Isso é fundamental. Ou seja, a igreja nos mostra o quê? Nós não somos qualquer coisa. Deus nos criou. Deus nos fez semelhante a Ele. Certo? E Ele fala aqui no desejo de crescimento. Nós vamos falar isso mais para frente. Mas assim, colocando essa realidade de que verdadeiramente, não é? Nós podemos ver que nós temos uma graça gigante. Nós temos uma dignidade natural de sermos parecidos fisicamente, esteticamente com Deus. Isso mostra o amor de Deus por nós. Se nós começamos a analisar, quando eu leio esse parágrafo, dá um boom na cabeça. Dá assim, Deus dá umas inspirações e mostra tanta coisa. Porque, irmãos, se nós formos ver uma coisa, Deus nos fez perfeito, porque nós não somos qualquer coisa, como diz aqui, somos imagem e semelhança de Deus. Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo, somos obra-prima da criação de Deus. Ou seja, a cereja do bolo, aquilo mais de bonito que Deus fez foi o ser humano. De todo o universo, de todo o mundo, de todas as coisas. É o ser humano. Essa é a dignidade de nós como pessoas. E Deus, quando nos criou perfeito, irmãos. Lá no Éden, Adão era perfeito. Mas ele não tinha ciência do bem e do mal. Ele era como um animalzinho, como uma criança. Ele não tinha maldade. Por quê? Porque não existia pecado, não existia. Então não existia maldade, não existia malícia.
Quando nós vemos um animalzinho, um bichinho, ou então mesmo uma criança, como Jesus mesmo fala, vinde a minhas crianças, porque deles é o reino do céu. Porque aqui mostra isso, porque Adão era uma criança, porque a criança ela não tem sim a maldade, a malícia que veio depois com o pecado. Então, sendo assim, a grande criação, Deus nos coloca como obra-prima da criação. Aí eu penso, lendo isso aqui, eu fico pensando. Aí o inimigo de Deus vem, oferece para Eva o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Eva cai, leva para Adão, Adão cai. A partir dali, o homem perfeito que Deus fez se maculou. Surgiu uma mancha chamada pecado naquele homem. Que era perfeito, era limpo, não tinha nada. Certo? Lendo aqui, eu começo a ter esse lampejo de inteligência, de inspiração. E de repente, meus irmãos, não é o homem manchado, ele é expulso do Éden. Mas o que eu vejo? Não é? A dignidade do ser humano. A dignidade de. Deus ama tanto esse ser humano. Deus ama tanto esse homem pecador, esse homem que Deus fez perfeito. E ele se mancha sozinho. Porque o inimigo de Deus faz isso. O que Deus podia fazer se fosse qualquer um de nós? Ah, já desisti dessa coisa. A palavra diz que Deus se arrependeu de criar o homem. Lá em Gênesis. Mas Deus não. Ele não fez isso. Ah, larga mão. Já errou mesmo. Primeiro, se ele fizesse isso, primeiro que Deus nos ama, né? Então ele não deixaria a gente assim. Segundo, que ele não deixaria que o inimigo de Deus triunfasse. Porque o inimigo de Deus, quando ele toca na criação, ele toca naquilo que Deus mais amava, que é o ser humano. Desde lá do começo, que o inimigo de Deus era um anjo. Vocês foram feitos para servir o ser humano. E ele nos via tão pequeno. Fala, o demônio é assim, Satanás. Um anjo tão puro, tão cheio de luz. Servir essa criatura nojenta. Não. Vou me revoltar contra Deus. E ele quis ser Deus. Mas a dignidade de Deus, a dignidade humana é tão grande que Deus não desistiu. Ele podia ter falado, larga em mão, eu sou Deus, eu sou poderoso, o que eu vou ter que me preocupar com o ser humano? Poderia ter aniquilado tudo, mandado derrotado o inimigo de Deus ali, o próprio Pai mesmo, sem ser Jesus. Vou acabar com tudo, acabo com toda a criação, e eu sou Deus, eu vivo sozinho, está tudo bem. Mas não. Tudo que Deus criou, Deus, Deus preservou. E o homem que se manchou, aquele homem que era puro, porque Deus não criou o pecado, Deus criou a perfeição. Porque se Deus é perfeito, Deus criou o homem perfeito. Mas o homem se corrompeu, o homem foi para o pecado, desobedecendo a Deus. Mas Deus não desistiu. Deus enviou seu filho. Veja só a dignidade humana. Deus mandou, pegou Deus e colocou num corpo igual ao seu, tá? Igual ao meu, igual ao seu. Viveu as mesmas dificuldades que nós. Só que, não é? Como diz a palavra, todos pecaram e foram privados da graça de Deus. Mas Jesus não. Jesus viveu para Deus. Seguiu as leis, não transgrediu nenhuma lei. E venceu. E a dignidade humana. Se você ler algumas passagens como Isaías 43, por exemplo, 43, eu troco reinos por ti.
do Egito, Sabá em compensação, que és precioso aos meus olhos. Veja, isso somos nós. Essa é a dignidade humana. E Deus nos dá essa dignidade. Mas muitos de nós não queremos a dignidade, porque o mundo é um mundo de ilusão. O mundo mostra uma coisa linda. Olha o mundo, mas o mundo é sujo. O mundo não é para nós. Para nós é o céu. Para você é o céu, para mim é o céu, para todos nós. Aliás, todos os seres humanos são dignos do céu. Só que alguns não querem, porque se deixam levar pela ilusão do mundo. Então, não buscam o céu. E eu digo para você, nós temos a dignidade do ser humano de buscar aquilo que Deus nos dá, de sermos dignos. E nós não somos dignos por merecimento. A cruz, Cristo não morreu por nós porque nós merecemos, mas por misericórdia. Porque Ele te ama, porque Ele me ama. Então Ele fala, olha, eu vou morrer por aquele pobre lá. Porque, porque eu amo. Eu tenho misericórdia. Então eu vou dar minha vida por Ele. Deus tem todo o poder, toda a graça. Se tornou frágil como eu e você. Porque ele, como diz a palavra, Paulo diz lá em Filipenses, ele se despojou de todas as vantagens de ser Deus e se renunciou. Ele renunciou de todas as vantagens de ser Deus e se submeteu a todas as desvantagens de ser humano, com exceção do pecado. Isso é lindo. Essa é a dignidade que nós temos. Um Deus que é capaz de se tornar um fraco como nós, como eu e você. Fraco que eu falo porque ele se vestiu de uma carne e ele é espírito. Você entende? E aqui fala da busca, do crescimento. E para encerrar, a diferença que muitos não buscam a dignidade porque buscam o crescimento externo. Tem pessoas que eu preciso ter uma casa melhor, eu preciso ter um carro melhor, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, o consumismo, a superficialidade, que não é errado você ter. Mas como está o seu crescimento interior? Porque as pessoas querem crescer por fora, mas Deus nos convida a crescer por dentro. Esta é a grande realidade do dia de hoje. Essa é a dignidade da pessoa humana. Tá? Parágrafo 1700. Certinho? Um abraço e até a próxima.